Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para comentar esse momento tão esperado por vocês, que é o edital da Alep, o edital que foi publicado pela banca Fundação Carlos Chagas. E vamos nesse momento esmiuçar a parte do conteúdo programático de direito constitucional. Faremos da seguinte maneira, tá? O Espaço Jurídico me chamou justamente para estar comentando cada ponto desse edital, mostrando a vocês dentro do assunto o que é mais cobrado e por aí vai. Com um detalhe, veja bem, como a minha área de direito constitucional veio muito grande, eu vou dividir esse trabalho em duas partes. Nesse primeiro momento, nós vamos tecer os comentários sobre o conteúdo de direito constitucional para todos os cargos. Então, o que acontece? Para quem vai fazer analista legislativo, cuja especialidade tem direito constitucional, você também vai ter um outro vídeo meu comentando aquela parte mais específica de direito constitucional, beleza? Bom, então é o seguinte, vamos começar então por analista legislativo e depois chegar na parte de agente legislativo. Vem comigo aqui. Bom, como vocês podem verificar, o nosso primeiro cargo é o de analista legislativo, começando por teoria geral da Constituição. Parte tranquila, parte bem doutrinária, conceito, origens, conteúdo, estrutura, classificação. Bom, aqui, meu amigo, minha amiga, você vai precisar, obviamente, de livro, doutrina, tá? É uma parte que eu costumo dizer o seguinte, você estuda uma vez para nunca mais, porque é uma parte que não muda. Então, se você estudou isso há 5 anos e tem um caderno, provavelmente, muito provavelmente, aquele caderno ainda vai te servir. Então, essa parte ela não tem problemas quanto a jurisprudências. Bom, uma letra de Constituição que mudou, não. Até porque você não consegue estudar essa parte pela Constituição. Você precisa, obviamente, ou de um docente, né, um professor ministrando esse assunto, ou uma parte da doutrina de direito constitucional, ok? Então, se cair alguma coisa sobre essa parte de teoria da Constituição, tranquilo. Eu digo até o seguinte, né? Se cair, ótimo. Porque as questões não são complicadas, elas não são complexas, as pegadinhas são sempre as mesmas, ok? Continuando, olha lá. Supremacia da Constituição. Tipos de Constituição. Bom, na verdade, quando ele fala em supremacia da Constituição, é porque ele está introduzindo o controle de constitucionalidade. Em relação aos tipos de Constituição, mesma coisa. A ideia é seguir a teoria geral da Constituição. Então, continua sendo aquela parte doutrinária. Poder constituinte. Aqui, mesma coisa. Não tem como estudar poder constituinte pela letra da Constituição. Mais uma vez, uma doutrina. Aquela divisão clássica, originário, derivado, ok? Algumas doutrinas já acrescentam mais alguma coisinha, né? Difuso, supranacional, as características do originário, as características do derivado, aquela questão do direito intertemporal. Olha, surgiu uma nova Constituição, o que acontece com a antiga? E o direito ordinário anterior à Constituição. Então, é nesse contexto que eles vão trabalhar. Também uma parte relativamente tranquila, tá? Não tem grandes complexidades aqui. Jurisprudências, emendas constitucionais, não. Fica tranquilo. Bom, e aí ele vai lá. Princípios constitucionais e interpretação da Constituição. Bom, aqui é o seguinte, né? Quando ele chega, principalmente, em interpretação da Constituição, começa a te dar um trabalho um pouco maior. Por quê? Porque é uma parte doutrinária, mas que ele pode tranquilamente colocar um julgado do Supremo e perguntar qual princípio de interpretação, né, os ministros, enfim, o Supremo Tribunal Federal se utilizou para dirimir aquele conflito, enfim, podendo ser abstrato ou num caso concreto. Então, você, meu aluno e minha aluna aqui, você vai ter que estudar os princípios de interpretação constitucional, concordância prática, unidade, efeito integrador, enfim. Os métodos de interpretação constitucional, normativo estruturante, jurídico, tópico problemático, enfim, é pegar essa parte e estudar aplicada à jurisprudência. Melhor maneira de se estudar, questões de prova, tá? Vocês vão ver aí não só FCC, mas CESP, ESAF, tá? Essa parte você pode, inclusive, fugir até
Aliás, fugir não, desculpa. Ir além da FCC. Porque é interessante você fazer o máximo de questões de interpretação constitucional e você vai ver que a FCC vai chegar um momento que vai deixar a desejar. Não tem tantas questões assim e você ainda vai precisar praticar. Então não se preocupe em você ir além. Eu posso fazer CESP aqui? Pode, tranquilo. Agora sempre dê preferências para questões de múltipla escolha, tá? Bom, continuando. Chegou o grande momento, né? Controle de constitucionalidade, normas constitucionais e inconstitucionais. Problemaço na vida do aluno. Aqui é o grande calcanhar de Aquiles, né? Não tem praticamente muita coisa na Constituição. É livro, é doutrina, é jurisprudência, é um estudo focado no controle de constitucionalidade. Bom, eu indico sim a leitura de um bom livro, como o do Pedro Lenza, né? O próprio Vicente Paulo tem também uma parte boa de controle em seu livro, tá? E procurem estudar com o professor, por quê? Porque o professor fatalmente ele vai focar em cima daquilo que mais cai no controle de constitucionalidade, tá certo? Então, não se esqueçam que nós, no Espaço Jurídico, teremos isoladas, enfim, sobre esse tema que com certeza é o tema que provavelmente está mais dando aquela dorzinha de cabeça no concurseiro, né? Mas controle não tem muito o que comentar, né, pessoal? É um mundo, é praticamente um livro de direito constitucional, mas tudo vai dar certo, a gente está junto aqui. Vamos lá. Bem, aí continuando. Emenda, reforma e revisão. Isso aí a gente aprende na própria aula de processo legislativo. A reforma constitucional, a revisão constitucional, a reforma artigo 60 da Constituição, a revisão artigo 3º da DCT, enfim, essa parte não me preocupa. Aí vem aquela parte que você dá graças a Deus, né? Princípios fundamentais, 1º ao 4º, artigo 5º, né? Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, sociais, não é isso? Do 6º ao 11º, nacionalidade e políticos, tá? Enfim, se você parar para analisar, partidos políticos, essa parte não entrou. O que é bom, né? É menos uma coisa para você estudar. Então vai até do 1º ao 16. Aquela parte que você já está cansado de fazer questão. Enfim, organização política administrativa do Estado. Bem, 18 ao 33. Verifique que ele não colocou expressamente intervenção, o que é muito bom, né? Porque a intervenção é um conteúdo bem complexo. Então, organização política administrativa, aquela velha história. As competências exclusiva, privativa, comum, concorrente, aquela parte da estruturação do Estado, artigo 18, criação de Estado, criação de município. Gente, é um tópico que com certeza vai estar, ele sempre cai. Ele cai sempre de uma forma densa, ok? Voltando aqui. Olha só, administração pública. Obviamente, o professor de direito administrativo vai comentar. Mas, resumidamente, aquela parte básica também, 37 a 41. Bom, aí ele coloca. Poder legislativo. Não tinha dúvida, né? Todo mundo aqui já estava estudando poder legislativo. Não é surpresa para ninguém. Aí ele continua. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, o controle externo e o sistema de controle interno. Bom, é a parte do Tribunal de Contas. Na verdade, eu já apostava nesse ponto, né? Tanto que em dezembro nós tivemos no Espaço Jurídico uma isolada sobre tópicos de direito constitucional, quando então eu falei de poder legislativo, Tribunal de Contas e processo legislativo. Então, vai ter que pegar aquela parte do Tribunal de Contas da União, verificar o que é pertinente ao Estado também, lembrar de que existe controle de constitucionalidade feito por Tribunal de Contas, enfim, é a leitura do texto constitucional conciliada com uma boa doutrina, é interessante, tem boas teorias aplicáveis, ok? Vamos lá. Bom, Executivo Judiciário, Ministério Público, é basicamente Constituição. O Executivo ele precisa de uma parte de doutrina, principalmente nos crimes praticados pelo presidente. A Constituição não explica muito bem. O Judiciário já é mais focado na letra da Constituição mesmo. Ministério Público, idem. Tá? Muito cuidado com a parte comum entre Judiciário e Ministério Público, as garantias dos membros, a quarentena,
né? Muito cuidado com isso. Mas quando cai, não cai difícil o Ministério Público. Coisa boa, não apareceu defensoria, advocacia pública, advocacia. Então essa parte das funções essenciais de justiça, ele se prendeu ao Ministério Público. Então, chegou lá no Conselho Nacional do Ministério Público, 130A, até ali está lindo, o seu estudo pode parar no término do Ministério Público, tá? Bem, continuando, processo legislativo. Galera, quando a gente fala de processo legislativo, a gente não tem dúvida de que é um dos temas grandiosos para estar numa prova de legislativo. Ele já foi trabalhado muito nessa parte online, inclusive na turma da Alep do Espaço Jurídico, eu justamente, salvo engano, a segunda aula foi processo legislativo, que eu já queria sacramentar, exorcizar esse fantasma aí do 59 a 69. Infelizmente, Constituição não ajuda muito. Ela é a grande base para o estudo junto com a doutrina, tá? Mas é muito grande, tem muito tema, então é muito importante que você direcione, faça... Gente, é muita questão. Por quê? Porque senão você vai ficar perdido. A doutrina vai falando também muitas coisas que não aparecem nas provas. E aí você fica naquela, caramba, isso cai, isso não cai. Então, galera, focar em questão de prova. A FCC tem muita coisa de processo legislativo, tá? Iniciativa privativa do presidente, aquela questão do vício de iniciativa, emenda cai bastante, medida provisória, enfim, é um tema bem completo também. Vamos lá. Bom, defesa do Estado e instituições democráticas, basicamente estudar Estado de defesa e Estado de sítio. Porque Forças Armadas, segurança pública, isso cai pouco, tá? Então é ler a Constituição mesmo. Se quiser pegar uma doutrina para ver um quadro comparativo entre Estado de defesa, Estado de sítio, acho legal também. Mas, dentro desse tema, eu ficaria mais preso à Constituição, porque ele não tem uma incidência grande, então se cair, vai ser alguma coisa com Estado de defesa, Estado de sítio, dificilmente Forças Armadas, segurança pública também acho muito difícil de aparecer, tá? Bem, aí ele foge um pouco do nosso direito constitucional, tributação e orçamento. Dessa parte, obviamente, os comentários devem ser dos professores da respectiva área, Sistema Tributário Nacional, e aí apareceu a parte de financeiro, enfim, tá? Além do sistema tributário, além do direito tributário, apareceu finanças, orçamento, que é uma parte muito decorebinha, né? Bem, ordem econômica e financeira, interessantíssimo, né? Porque é uma parte pequena, porém interessante. Se você parar para analisar, ela vai do 170 ao 181. Existem poucas questões comparadas a outros assuntos, mas você vai ver que a FCC ela gosta muito ali do 173, né? Ela fica com as mesmas pegadinhas. Então a melhor maneira de se estudar aqui é a letra de Constituição, exercício. Letra de Constituição, exercício. Livro não vai falar quase nada, quase nada. Então aqui é letra de Constituição, exercício e vai embora, ok? Bom, ordem social, idem. Aqui então é um mundo, né? Porque vai do 193, ok? Lá da Seguridade Social até Índios, 232. Claro que a parte de Seguridade Social é muito boa, a parte de educação, ensino, meio ambiente, 225, cai bastante, tá? Mas previdência, assistência, saúde, ele sempre cobra alguma coisa, Seguridade Social, mesma coisa. Letra de Constituição, exercício. Livro aqui não vai te ajudar, tá? Porque não cai direito previdenciário, por exemplo. Não, é direito constitucional nessa parte. Então, cuidado, o meio ambiente é muito bom. Agora, existem assuntos como índios. Tem uma ou outra pegadinha. E tudo aquilo você encontra na própria Constituição. Portanto, não percam tempo lendo o livro. Aqui é Constituição com exercício. Constituição, tá? Então, não se esqueçam de que existem sites que filtram questões de prova, ajudam vocês. Eu não vou ficar aqui citando o nome de site, mas o concurseiro é só procurar aí em sites de busca que vocês vão achar, tá? Mas é letra de Constituição e exercício direto. Bom, e no final,
né, ele está colocando a parte das disposições constitucionais transitórias. Meu amigo, aqui é complicado de comentar, porque quando ele fala de ADCT, é muita coisa. Então, geralmente eu falo que o ADCT é importante quando embasa explicações do direito constitucional, do curso de direito constitucional. Então, por exemplo, se você é meu aluno ou ex-aluno, sabe que poucos foram os momentos que eu fui ao ADCT. Então, dificilmente vai ter uma questão de ADCT. Ele vai, sim, pegar um pontinho de revisão constitucional. Enfim, ele quis deixar bem aberto, mas eu não ficaria preocupado com essa parte do ato, das disposições constitucionais transitórias. Acho muito difícil ele pegar uma pegadinha lá. Ah, é aqui, no meio do ADCT. Não, isso não acontece, tá? Então eu te tranquilizo também, legal? Bom, muito grande, né? O tema, o conteúdo é muito grande, realmente, mas o que eu apostaria de verdade, tá? Vamos lá, então, voltando para a gente fechar esse comentário. Qual é a minha aposta? Minha aposta é alguma coisa de teoria da Constituição com poder constituinte, tá? Uma questão, de repente, envolvendo os dois temas, tá bom? Interpretação entra, sim, na minha aposta. Controle, não preciso nem falar, concordam? Controle, super importante. Emenda, reforma e revisão, não vou falar, porque vai estar na parte de processo legislativo. Bem, claro que a parte dos princípios e direitos fundamentais pode aparecer aí uma questão, duas questões, não vão passar de duas questões. Organização do Estado com certeza vai estar lá, uma questãozinha, tá? Administração pública vai provavelmente aparecer alguma coisa básica do 37, de repente alguma coisinha de servidor, mas vocês têm muita questão de servidor estadual, acho que alguma coisa do 37. Bom, mas, vamos lá. Legislativo, cuidado com a parte das imunidades, principalmente. Existe uma polêmica muito grande com o parlamentar sendo preso. Enfim, essa parte está bem legal de cair em prova. Tribunal de Contas, acho legal também, tá? Estudar lá a parte do TCU. Executivo, é sempre interessante, né? O Executivo, principalmente na parte dos crimes praticados pelo presidente. Judiciário, uma competênciazinha do STF ou do STJ, alguma parte de garantias do magistrado, vitaliciedade, inamovibilidade, né? Ali é interessante, vedações, acho bom estudar essa parte. E o Estatuto da Magistratura, o artigo 93, acho legal também. Ministério Público, não tenho tanta certeza de aparecer. Se aparecer alguma coisa, de repente, algo sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Processo legislativo, acho que vai bombar, né? Uma ou duas questões. Cuidado com medida provisória, cuidado com emenda, o processo legislativo ordinário, aqui acho legal. Estado de defesa, estado de sítio é uma aposta, eu realmente acho que cai muito pouco, então não perderia muito tempo aqui. Bom, tributação, orçamento, sistema tributário nacional, isso geralmente não cai em direito constitucional, né? Então, se cair alguma coisa dessa parte, vai ser uma questãozinha de letra de Constituição. Ordem econômica e financeira, muito cuidado. Monopólios da União, artigo 177. O artigo 173 cai bastante também. Ordem social, já falei, né? Mas eu acho que se aparecer alguma coisa, ele vai escolher ou uma de ordem econômica ou uma de ordem social, sabe? Acho dificilmente cair uma de ordem econômica e mais uma de ordem social. Isso é mais para encher o saco de vocês, tá? Bom, então estão aí os comentários, esse raio-x sobre o conteúdo programático. Eu generalizei, obviamente, mas espero realmente ter ajudado vocês, pelo menos, já sei que eu tenho que estudar bastante controle de constitucionalidade, processo legislativo, organização do Estado, direitos fundamentais, interpretação constitucional e teoria da Constituição. Basicamente é isso aí. Esses são os principais temas da prova da Alep. Esses eu tenho certeza que vão estar na tua prova. Legal? Gente, é isso aí, tudo vai dar certo. Um grande abraço e até
os comentários específicos sobre os consultores, né, da minha área, em que direito constitucional é matéria específica. Grande abraço, então até os próximos comentários.